Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos falar do inimigo público número 1 das dietas de emagrecimento, o açúcar. O nutrólogo Alexandre Merheb vai explicar como funciona e quais são os benefícios da dieta 100% sem açúcar. Vou começar falando mal do açúcar, vamos demonizar o açúcar. Né? Tão bom o açúcar, né? É muito bom. É. Mas faz um mal danado. Né? Dizem que é um viciante, inclusive. Na verdade, aquilo é a cocaína. Aliás, todos são 3 pós brancos terríveis, né? Cocaína, açúcar e trigo. Tá? Essas 3 coisas mais ou menos se equivalem em termos de prejuízo para a saúde. Caramba. E procurados que nem uma loucura aí no Pois é. O açúcar, que inclusive tem a sua condição legal, né? Como o trigo está mais demonizado que o açúcar, né? Mas o açúcar na verdade, tentaram demonizar uma parte do trigo agora recentemente, que é o glúten. Que é o glúten. Né? E o glúten, coitado, é a proteína do trigo, né? Na verdade, é a parte que você defende do trigo. Teria contraindicação em termos de saúde para pessoas que têm intolerância a ele, que não conseguem digerir, são as doenças celíacas da vida. Mas dietas que estão sendo jogadas aí no mercado, a Deus dará, a base de sem glúten e sem lactose, aí você corta exatamente as fontes de carboidrato, agem por outro caminho, né? Mas não pela retirada do glúten. E a retirada do açúcar? A proposta é o açúcar de todos os carboidratos que deseducam o eixo metabólico é talvez o pior deles, porque tem um índice glicêmico muito elevado, quer dizer, ele cai na corrente sanguínea com muita velocidade depois que você ingere. O poder de alterar a concentração de açúcar, de glicose do sangue de um indivíduo que acabou de comer um doce, qualquer coisa que contém açúcar, é muito grande. Isso deseduca o eixo de produção de insulina, porque provoca picos de concentração de glicose muito elevados. E o pâncreas, submetido a esses picos, ele acelera o eixo de produção de insulina e o indivíduo começa a hipertrofiar essa situação. E aí passa a responder com exagero de insulina a alimentos que não têm nenhuma culpa no cartório. Quer dizer, se eu tiver um pâncreas hiperativo causado pelo consumo excessivo e frequente de açúcar, num dado momento pode acontecer de eu ter uma resposta de insulina exagerada pelo consumo de uma fruta, de um legume, que teoricamente é um carboidrato bom, de absorção lenta. Mas o fato de acelerar a produção de insulina faz com que os alimentos todos que contenham carboidrato deixem de ser classificados como bons ou ruins, todos ficam ruins, pela hipersensibilidade do pâncreas. Você acha que o açúcar deve ser eliminado? Eliminar é uma coisa complicada, porque doce é bom, né? É sedutor, É sedutor. É fuga, enfim, a gente procura doce para satisfazer coisas lá no íntimo. Do ponto de vista nutricional é dispensável, mas do ponto de vista emocional talvez nem tanto. Muita gente é fixado nisso. Eu estou vendo aqui pela apresentação que a Bruna vai fazer, algumas opções de açúcar que eu nem conhecia. Por exemplo, esse açúcar de coco, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tá? Diz ela que tem um índice glicêmico mais baixo, né, Bruno? Isso se torna realmente uma opção interessante para os pacientes que sofrem na minha mão, né? Porque lá é gelatina dietética e PT saudações, né? Você tira o açúcar total mesmo. Eu tiro o açúcar, tiro todo o carboidrato, por causa dessa situação biológica em que o consumidor crônico de alimentos que têm índice glicêmico elevado, a gente classifica em 4 grupos. Açúcar, em primeiro lugar, a batata inglesa, tá? Que tem lá as indicações nutricionais dela, mas muito específicas, mais a inglesa do que qualquer outra. A batata baroa, inhame, batata doce, não tem tanto esse tipo de problema, mas a batata inglesa, o trigo e o leite, a lactose líquida do leite. Esses alimentos, eles têm o poder de deseducar a máquina. Como eles fazem parte da rotina alimentar da maioria de nós, né? Desde menino, se esperar que num dado momento com o pâncreas desequilibrado, você tenha que fazer um processo de reeducação pancreática, e é para isso que serve essa dieta que está voltando à moda, né? Agora, recentemente, a capa da Time fala sobre os benefícios da gordura. Eu falo isso há 40 anos. Tá? Mas parece que estão voltando a falar que realmente a dieta que tem solução, que acaba com o problema, é a dieta com baixo carboidrato, com 0 carboidrato de início e depois com baixo carboidrato à medida que você reduz a massa. Está se revirando no túmulo é o Dr. Atkins, né? Porque, coitado, ele foi demonizado a vida inteira, né? A imprensa mundial
acabou com esse sujeito. Né? O Atkins, ele achou um caminho fantástico há muitos anos. Achou esse caminho. É claro que ele priorizava a gordura, quer dizer, diferente de hoje, porque ele liberava se vangloriava bacon, de estar 30 anos sem comer carboidrato. Não é essa a ideia hoje de fazer um zero carboidrato. Você reeduca o pâncreas para dar carboidrato para as pessoas e pagar o preço justo por elas. Então, afastar o carboidrato da vida ninguém consegue. Mas ele foi o pioneiro nisso. Foi o pioneiro. Agora, entre o açúcar e a gordura, o pior, sem dúvida, é o açúcar. Porque, na verdade, essa gordura que a gente condena e que a gente quer se ver livre, que fica embaixo da pele, fazendo os pneuzinhos, etc., etc., ela não passa pela boca como gordura, ela passa como carboidrato. O carboidrato ingerido que você não consegue utilizar de imediato para algum fim instantâneo, que seria o abastecimento da massa muscular, ele é transformado em gordura por uma questão de economia. Então, comer gordura não engorda. O que engorda, na verdade, é comer um carboidrato vivendo uma vida sedentária. Porque você aí não tem onde guardar o carboidrato que você acabou de comer, porque o músculo está sempre abastecido, aí ele vai virar gordura. E aí você tem o problema de se livrar dessa gordura. Gordura é uma maneira econômica fantástica de estocar caloria no corpo. Com 1 quilo de gordura, você estoca 9.000 calorias de energia. 1 quilo de açúcar dentro do músculo guarda 4.000 calorias de energia, menos da metade. E esse quilo de açúcar prende 2 litros d'água, ele pesa 3, e a gordura só pesa 1. Então é a maneira que o corpo descobriu de estocar o que você come de carboidrato e não usa. Bom, então sorvete é o pior alimento do mundo, né? Que é gordura com açúcar. Pode fazer um mal da capeta, mas que é bom, né? É delicioso. A gente fica driblando, né? Tem até umas maquininhas agora que joga fruta, sai com cara de sorvete. A gente fica brincando com essas coisas, né? Tem uma máquina sacolé, né? De uva, que frita, que não frita, né? É muita loucura, assim, a coisa não mergulha na gordura, mas sai que nem batata frita. A gente fica driblando, mas no fundo o açúcar é vilão desde muito tempo, né? O açúcar é vilão desde há muito tempo. E o trigo é vilão desde que ele foi inventado. Quer dizer, a história das doenças nutricionais, de conotação nutricionais no mundo, passa pelo momento em que o homem resolveu plantar o trigo. Tá? De lá para cá surgiram diabetes, hipertensão, gota, arteriosclerose, enfim. As pessoas começaram a sofrer disso daí, da época que o trigo foi colocado no mercado, né? Isso foi uma tentativa feita de produzir muito em pouca área. O trigo tem essa característica e é fácil tirar o trigo da plantação e botar na mesa. Então, elegeram o trigo o alimento internacionalmente sustentador da fome, tá? Para liquidar com a fome. E ele trouxe problemas. O açúcar que você defende algum açúcar? Porque tem muita gente também que é contra. Leda, a partir de hoje, possivelmente, eu vou valorizar um pouquinho mais esses outros açúcares que eu tive contato aqui. Mas eu gosto muito de stevia, tá? Eu gosto muito da frutose, é um açúcar que te fornece calorias e salta um momento do processamento metabólico do carboidrato que dispensa a insulina. Você come um alimento adoçado com frutose, o paladar é excelente, que é como se fosse um açúcar ainda mais forte do que o próprio açúcar. Com menos quantidade você consegue um poder edulcorante maior. E é calórico, quer dizer, ele te fornece energia. Os outros edulcorantes normalmente têm baixo poder calórico, a não ser a stevia, que é uma proteína, né, que também acaba tendo uma quantidade de calorias igual ao que o açúcar tem. O Splenda, não tem um Splenda, uma coisa assim, que adoça sucralose. Isso é sucralose? É sucralose, o Splenda é. Então, Alexandre, posso fazer uma pergunta com absoluto interesse pessoal? Fala, campeão. Eu como muita fruta, porque eu fui treinado desde menino comendo muito doce. Eu sou aqui do norte do estado do Rio, onde as pessoas comem doce, que não acaba. É um pouco substrato de Minas, né? Fruta. Comer muita fruta faz mal, faz bem. Por exemplo, manga, eu como 3 mangas por dia. Pode comer fruta à vontade. O problema é estar com a máquina desregulada para reagir à fruta. Mas aí tem a frutose. A fruta é por interessante, ela não é só frutose. Ela tem, dependendo do grau de maturação da fruta, um teor de frutose maior ou menor. Uma fruta bem madura, que você já despreza, no caso da banana, é aquela que está com a casca preta, para você ter uma ideia. O açúcar seria praticamente frutose. O processo de maturação da fruta transforma a glicose em frutose. Mas a fruta que a gente gosta de comer, normalmente ela tem mais glicose do que frutose. Tá. E, portanto, se deve comer fruta em pedaço, evitar o uso de suco de fruta, que é uma fruta mais processada, e do índice glicêmico mais rápido, quer dizer, ele é absorvida mais depressa. E acaba levando a uma situação que a gente quer evitar.
Mas para que a fruta tenha espaço na vida, é preciso que você tenha noção do de como está regulado o seu sistema metabólico. Se você comer a fruta e pagar por ela o preço de insulina, né, da fruta, beleza, maravilha, te faz bem. Agora, se você comer uma fruta e reagir como comeu um prato de macarrão, não existe isso. Tá? Como é que você vai saber? Exame de sangue. Você faz uma pesquisa, vê como é que está o eixo de produção de insulina, o índice Roma-IR da pessoa, que mostra o grau de resistência insulínica, você tem uma ideia de como ele vai reagir ao carboidrato. Então, eu fui criticado a vida inteira, tá? Desde que o mundo é mundo, eu e outros profissionais aqui do Rio que lidam com esse tipo de dieta, o Dr. Alberto Serfati, todos nós somos criticados por adotar uma programação alimentar à base de proteína. E os primeiros a nos criticarem são as próprias nutricionistas, mesmo com razão, tá? Porque você utilizar uma dieta de zero carboidrato como solução de vida para uma pessoa é uma agressão, não é solução de vida. Carboidrato é necessário, você precisa dele como fonte de energia para a atividade física, você precisa dele como abastecedor energético da célula, inclusive para o abastecimento de potássio. Enfim, tem um monte de situações em que o carboidrato é necessário. O que a gente tem que usar o zero carboidrato é para reeducar um sistema metabólico viciado em produzir insulina demais. É para dar um choque, né? Choque. O hiperinsulinismo hoje é um problema, porque o excesso de insulina bate de frente com a serotonina cerebral. Se você tem uma produção excessiva de insulina, a serotonina cai, você fica ansioso, você fica compulsivo, você acorda cansado, o dia fica comprido, deprimido, baixa libido, sonolência diurna, insônia noturna, tá? Baixa de atenção e concentração, as pessoas começam a falar, pô, sou eu. A maioria das pessoas passa por isso. E normalmente não identificam um grande vilão, que é o excesso de produção de insulina, que é um hormônio para solucionar problemas e não para criar. Só que na situação que está, ele acaba gerando mais problemas do que solucionando. O Merhebe acabou de me explicar o tal do bolo de aveia, quando ele diz que a banana tem que estar pretinha para estar com a frutose. Doce, né? É o bolo de aveia sem açúcar, sem leite, que está na moda, e já fiz uma dezena de vezes ou mais, e ele fica doce. Eu nunca entendia por que ele ficava doce sem nenhum açúcar. É por conta da banana quase na hora de jogar fora, porque quando ela está com a casca preta, está quase no lixo. Porque banana é essa que você vai usar, porque essa bem... Banana é comigo, eu adoro banana. Essa banana é que é a banana do bolo, porque ela fica docinha, né? Sim. E esses... Eu vou voltar aí, mas eu queria falar de uma matéria que eu vi no Globo esse fim de semana, que tem, conheça 4 alimentos com açúcar escondido. Como a gente vai fazer essa pauta hoje, eu entrei na matéria para ler. Eu fiquei impressionada, porque é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Que é molho para massa, é o molho de salada, é o pão industrializado e a bebida alcoólica. Que é açúcar puro, né? Porque a bebida alcoólica ela não é açúcar puro. A destilada não vai falar não que é por causa do açúcar. A destilada não é açúcar. O álcool, o uísque, a cachaça, a vodka são álcool. E a cachaça. Esse não tem açúcar. Não tem açúcar? Graças Zero a Deus, açúcar. que maravilha. O problema é que o álcool ingerido ele não é armazenado nem trocado por nada. Ele tem que ser queimado. Ele é queimado na frente dos outros. Então ele é um fura-fila de primeira categoria. Você toma uma cachaça, você fica tocado a álcool, até ela acabar. E aí, bom, então... Açúcar escondido você tem em praticamente tudo. Tá? Mas nos molhos, os rótulos são muito importantes. Sim. Blanquê de peru você tem açúcar escondido. E é proteína. Por isso que você proíbe blanquê. Tiro fora. Hambúrguer. Hambúrguer industrial, eles usam fécula para poder dar liga daquilo, né, doutor? Eles ligam aquilo para poder... E aí é contraindicado. Você pode fazer uso de um hambúrguer na minha dieta, mas ligado por queijo. Tá? Não com a liga tradicional. Os molhos de salada são outra situação, né? São engrossados. Muitos alimentos que as pessoas, por serem salgados, têm uma quantidade de açúcar muito grande. Né? Você pega um ketchup, um molho para saladas, tem um teor de açúcar muito alto. Né? Que chega quase, às vezes, à quantidade que você poderia consumir por dia de açúcar. E esse açúcar de coco aí que você trouxe, Bruna? Esse açúcar é... Ele parece açúcar, como é que chama? Mascavo, é a mesma cor. Né? De açúcar mas eu me arrisco a dizer que é muito melhor do que o açúcar mascavo. O sabor é similar, né? A vantagem do açúcar do coco é que ele tem um baixo índice glicêmico, né? Então ele tem uma absorção mais lenta. Tem cheirinho de coco. Tem ele é muito saboroso, fica muito bem nas receitas. Já provaram? Fonte de nutrientes, né? Então além dele ter o baixo índice glicêmico, então a liberação desse açúcar é mais lenta no organismo, não ocorrendo aquele pico de glicemia,
ele ainda é fonte de alguns nutrientes, Mas como ele é potássio. industrializado? Não tem no mercado isso? Tem no mercado. Ele tem uma produção bem rústica. Imagino. Ele é 100% natural, livre de substâncias químicas, não leva agrotóxico, não tem nenhum aditivo ali no preparo. Então ele hoje realmente é o melhor açúcar para se consumir. Então você, muitas vezes até para um diabético, dependendo, claro, do acompanhamento que ele tiver com o médico, com o nutricionista. Tá? O coco vai virar assim um must, né? Já não virou, porque o óleo de coco, o açúcar de coco, farinha de coco, né? Farinha de coco, água de coco, tudo de coco. Isso. Como é que chama? Tem uma sementinha, que é uma sementinha preta, assim, que você coloca às vezes, né? Às vezes, alguma dieta nutricional, eles falam para colocar junto com a tapioca. Chia. Chia é uma boa solução, vocês estavam falando de hambúrguer, para dar liga no hambúrguer. Sim, ela dá muita liga, forma aquele gel. Tipo um Exatamente. Gelzinho. É uma ótima Quem opção. diria, Joaquim, logo faz liga de hambúrguer. É formado em gastronomia. É formado em Sou gastronomia? mesmo. Ah, é verdade? É verdade. Ah, é? Não era à toa que era dono de restaurante na outra Não, mas na novela, não vamos imaginar que... Não, eu fiz faculdade de gastronomia em São Paulo. Que fosse em vida real, ele fosse chefe de gastronomia, não podia supor, adorei. Então a chia pode dar liga no A chia hambúrguer. pode, porque quando você molha a chia, depois de algum tempo, ela libera um gel, não é isso? Que gruda bem assim. Então é uma boa alternativa ao queijo. Sem dúvida. Também é lactose e tal. Então... Muito bom, Joaquim. Próxima entrevista do Joaquim não será sobre teatro, será sobre o livro que ele vai fazer como chefe. Fechado. A stevia é horrível. Muita gente reclama desse sabor residual amargo dela, né? Eu sou inimiga da stevia. Mas desses adoçantes mais comuns atualmente, é o melhor. Não serve sucralose? A sucralose pode ser usada, a sucralose não é um adoçante 100% natural. Ela é bem artificializada, né? Até porque a sucralose ela leva adição de cloro, né? Moléculas de cloro no momento ali da sua alteração. Então, para pessoas que têm hipotireoidismo, a gente tem tido um cuidado na hora da prescrição. Não existem estudos que comprovem isso, de que realmente vai causar alguma alteração, mas a gente tem um certo cuidado. Mas não tendo um problema, um hipotireoidismo, a pessoa pode consumir, nesse caso... Levando em conta que quase todo gordinho tem problema de hipotireoidismo e não sabe, maioria. Tá? É uma situação complicada essa, de realmente. hipotireoidismo, aqueles exames que a gente tireoide faz. É uma glândula de defesa, né? Segue a minha vida inteira, me reza. T3, T4, T3 livre, T4 livre, ok? É isso aí, tá bom. E nunca deu nada de anormal. Não dá nada de anormal no T4 livre e no TSH não quer dizer grande coisa não. Você tem que sair procurando a ramificação disso, a subramificação. Porque tireoide é uma glândula de defesa. Se você começar a perder peso, a primeira glândula que vai protestar contra isso é a tireoide. Fazendo dieta, perde 1 quilo, 2, 3, 10 quilos, ela passa a produzir um hormônio de defesa, que é o T3 livre. E ele não aparece nos exames normais. Se você não dosar, você não fica sabendo se você está com tireoide defensiva ou não. Pede esse exame. Todo mundo que já fez alguma vez dieta sabe disso, né? T3, T4 livre, T3... Sempre vai, eu torcia tanto para dar efeito nisso. Para ver se dava um defeito, me dava um remédio, não emagrecia, certo? O problema é que a faixa de normalidade do raio do T3 é muito ampla. O normal vai de 200 a 450. Você tem 220, está na faixa normal, mas é baixo. Isso pode caracterizar hipotireoidismo. Né? Então você acha que, por exemplo, os doces de fruta, alguns doces a gente consegue fazer, por exemplo, doce de abóbora. Abóbora, eu chamo de abóbora madura, porque eu sou de Minas Gerais, eu não sei como é que... Nessa nossa Fluminense também é abóbora madura, né? E abobrinha. Isso serve para fazer doce? Serve. Eu sou de Petrópolis. Sou no Rio, né? Então você também entende como a abóbora madura. Você fica de São Paulo. Entende como aquela abóbora vermelha? Sei qual é. É essa? É tipo madura. Esse doce de abóbora, por exemplo, é um doce muito bom. Quebra muito galho de dieta e é muito bom. Com queijo Minas, então. Né? Bom demais. Coisa louca. Coisa louca, hein, queijo? Para. Senão a gente vai enlouquecer. Tem um amigo meu que comia goiabada dizendo que goiabada é fruta. Então não pode fazer mal, né? Mas será que a gente não consegue fazer doce de fruta sem açúcar? Sim, não. Principalmente porque a fruta tem já a frutose. Né? Ou a banana consegue? Sim, também. Você consegue fazer um doce de banana. Inclusive você pode botar uma canela para realçar aquele sabor, dar um toque. Uma fruta que é muito usada, inclusive para adoçar, é a tâmara.
Você pega a tâmara, você pica, mistura ali naquela receita e na mesma proporção que você usaria o açúcar. E você vai ali adoçar o alimento, você tem a frutose, mas você tem, além disso, tem as fibras da tâmara, tem alguns nutrientes ainda. Então é uma alternativa para a gente substituir o açúcar também naquela receita. É uma opção, uma receita de um bolo ou uma sobremesa, um doce de fruta. O mel é ruim? O mel? Depende da quantidade, Mel é para abelha, mesmo assim. Entendi. Você tem uma ideia, a abelha operária, que a rainha come a geleia real. Claro. Por isso que ela cresce tanto e vive mais do que a outra. Entendi. A abelha, você fala para a abelha operária, o mel? É um alimento da abelha operária. A abelha rainha usa gel, usa o geleia real. Que de mel não tem nada, de doce não tem nada, né? Que é uma pasta branca horrorosa, mas ela adora. Bruna, conta um segredo para mim. É possível, falou-se em goiabada, fazer goiabada, aquela que a gente come com queijo, sem açúcar, Eles gostosa. têm lá no Mundo Verde, né? É possível. Ela não vai ficar... Fica gostosa. É a questão da gente começar a adaptar o paladar. Porque a goiabada tradicional é muito doce. Então, quando você vai tirar o açúcar ou até colocar, dependendo, alguns adoçantes podem ser usados, você vai ter que se adaptar um pouco àquela diferença no paladar. Mas é questão de hábito mesmo. Então, é possível fazer. Assim como das outras frutas, como a gente comentou, né? Um doce de banana ou um doce de abóbora, né? De hortaliça. Então, é possível. Na verdade, o erro está desde o nascimento. Porque quando a gente toma leite materno, o leite materno não tem gosto de nada. Exatamente. E doce, aí é que entra a mamadeira, ninguém enche de açúcar. É o maior erro. Eu defendo a tese e já começa a mexer com o paladar da criança ali. Eu defendo a tese que leite só serve para isso, para lembrar que você teve mãe. Sim. Porque o resto não te absolutamente serve para nada. Só para deseducar metabolismo, formar gases, soltar pum cheiroso, sabe, cheiro embaixo do braço e chulé. Isso é uma maravilha. É mesmo? Leite dá cheiro embaixo do braço? Tudo. Rapaz. Por que isso? A digestão dele é péssima, né? É um alimento altamente indigesto, partindo pela característica antiácida dele. Ele bate no estômago, neutraliza todo o ácido clorídrico, como é que você vai digerir aquilo? Você absorve macromoléculas, que são alergenas e trazem prejuízo muito mais do que ajuda. Ele acaba tendo também uma capa de uma alergia, né, na parede do estômago, que faz com que você não consiga absorver os outros nutrientes. Você não absorve o resto. Você não deve tomar nunca nenhum